O que é uma reforma tributária? A tributação é um esforço que o governo faz de tomar dinheiro do povo, não é? Para financiar, teoricamente, o interesse geral das pessoas, a defesa do país, as estradas, etc, etc. Para que isso seja justo, eu tenho que identificar quais são os fatos econômicos. Então você tem renda, é um fato econômico, com todas as suas diversidades e tal. Uma coisa é a renda do assalariado e salário mínimo, outra coisa é lucros e dividendos empresariais na conta de bilhões. Certo. Tá. Mas está aqui, renda é um fator tributável. O outro fator é patrimônio. Então, depois da renda, eu acumulo um patrimônio. Então, eu tenho um imenso estoque de terras rurais, o meu latifúndio, ou eu tenho 50 apartamentos em São Paulo, nos Perdizes, não sei o que e tal. Ou tem um fusquinha velho. Ou um fusquinha velho ou nada. Né? Então, isso aqui é patrimônio. Depois eu tenho a questão do consumo. Sim. Tá certo? O consumo é uma coisa. Então, que é onde estão as maiores distorções, né? Não. Aí que tá. Entenda o raciocínio. Então, se eu quero fazer uma reforma tributária, ela tem que ser eficaz para financiar o governo que eu quero, mas ela tem que ser economicamente útil para não gerar distorções na minha capacidade de competir com meus concorrentes e tem que ser socialmente justa, equânime, na medida em que as pessoas são ricas ou muito ricas ou muito pobres. Eu não posso cobrar igual. Claro. O que é que eles dizem? Eles estão chamando de reforma tributária uma modernização do consumo. Então não é reforma tributária. Efeito prático para o povão. Vai nascer o IVA do PT no Brasil com a maior alíquota do planeta Terra. Do mundo. Por quê? Que tragédia é essa? Que não vai ficar em 27,5%, né? 26,5%, nem a pau Juvenal. Mas eles também geraram esse monstrengo estabelecendo um tabelamento na lei, na reforma, que é impraticável. Então é tudo mentira. É um problema para amanhã, para o Congresso de amanhã. Tudo isto, que é a outra grande mentira, já o governo fazendo propaganda, que vai melhorar a vida do povo. Picas. Tá certo? Porque ela entra em vigor em 2026 e gradualmente ela só se estabelecerá em 2033. O passo vai ser, sabe o quê? Os dois tributos que nascem no mundo inteiro, só tem um, nasce dois no Brasil, vão simultaneamente coexistir com os 5 que existem hoje. Então vão criar 2 impostos novos, mantendo os 5 antigos. Então atenção, empresariado brasileiro, largue de ser bobos. Vocês vão ter que fazer uma contabilidade dupla. Sabe quem vai ganhar? Muito! A partir de 2026, nós advogados. Sim. Atenção judiciário, pode contratar hora extra, porque o pau vai cantar nesse país, você não tem ideia da esculhambação que vai ser o contencioso. Vai ter trabalho. Duas, porque é o seguinte, eu tenho um IVA federal que não nasce como IVA, só as aberrações. Então o IVA não nasce como IVA, nasce como C. A diferença, as pessoas que é tecnicalidade, não é tecnicalidade não, atenção, magote de prefeito. Incautos, nós estamos na maior crise fiscal municipal da história do Brasil. 80% dos municípios do Ceará, por exemplo, estão ilíquidos. E isso é só representativo do resto do Brasil todinho. Porque o governo manda piso disso, piso daquilo, e a receita cai. Então, está tudo ilíquido, tá certo? Então, repare, o CBS Isso. é C por quê? Porque o governo arrecada e divide com estados e municípios. Isso. Quando é I, imposto. Quando é C, contribuição, o governo arrecada e não reparte com estados e municípios. Como é que vai nascer a CBS? A arrecadação do IPI mais do PIS/COFINS. É o único lugar do planeta Terra onde você vai espetar nas costas do povo consumidor, que já tem um consumo extremamente precário, o custo do desequilíbrio da Previdência Social. Isso não existe no mundo. Então, assim, como é que pode se comemorar uma aberração dessa natureza como um avanço? Tudo bem, a simplificação é ótima, por quê? Porque é caótico. Nós temos ISS, surdo de base a valor adicionado, ISS, ICMS, IPI, PIS e COFINS. Vai ficar só 2. Então, ok, simplifica. Mas até ficar 2? Ficaram 7. Sim. Com contabilidade dupla. Agora, como é que funciona o IVA na literatura e na boa prática internacional? Atenção, prefeitos e governadores dos estados mais pobres do Brasil. Funciona assim, ó. O ato de consumo determina o local e quem fica com o produto da arrecadação. Então você tem 80% da produção industrial do Brasil estão concentrados em São Paulo, Rio, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Os 4 estão quebrados, assunto à parte. Mas eles concentram 80%. Como é que funciona a estrutura caótica que nós temos que reformar do sistema de tributação do consumo no Brasil? Crédito na origem.
Então o camarada liga uma televisão lá em Pereiro, no interior do Ceará, uma parte do imposto que ele pagou pela televisão vem bater em São Paulo. É evidente que no mundo inteiro você cobra no destino. Claro. Portanto, um sistema correto, cientificamente bem planejado, conforme as boas práticas, deveria ser cobrado no destino. Sabe como é que vai ser no Brasil? Com uma graduação que entra em vigor em 2078. Compreende? 2078. Até você que é um pichote. Até você que é um pichote já vai estar com osso branco. Sabe, isso é picaretagem, meu irmão. E aí, no fundo, você sabe o que é? O Bernard Pia, a vida inteira tinha um objetivo. Qual é? Acabar a guerra fiscal. Ora, se você está em Manhattan, o IVA é 7%. Isso. 8%, porque o terreno é muito caro, porque o mercado é um fluxo grande, não sei o quê. Se atravessa o túnel para New Jersey, o IVA é 5%, é 4%, isso é guerra fiscal. Percebe? Resultado prático, 80% da produção industrial concentrada em 4 estados, 20% resta para todos os outros. Todos os outros, e o Ceará foi um dos que mais fez comigo, montaram esquemas de atração de investimento baseado no que não tinham, que é o crédito na origem de uma indústria que a gente não tinha. Sim. Resultado, o Ceará hoje é o maior exportador de calçados do Brasil. O que a Grendene vai fazer no Ceará se acaba esse crédito? Voltar para o Rio Grande do Sul. Vai voltar para São Paulo. Vai voltar para São Paulo. E o que acontece? Lula consegue amordaçar. O PT é um desastre para o Brasil. Consegue, por alinhamento automático do petismo corrupto e burro, que todos eles digam amém. Resultado, isso não é no futuro. Agora mesmo há uma cessação de investimento. Sim. Então, repare, vamos lá, serviços é o que está explodindo na economia brasileira por decadência da nossa indústria. Sim. Isso não é sadio. E você fala há muitos anos sobre a desindustrialização mas vamos lá. Brasileira. PIB brasileiro hoje, mais de 60% é serviço. Então, mais de 60% é serviço, 70%, né? Quase 70%. Qual é a grande tributação deste naco importante da economia? O ISS, cuja autonomia é dos municípios. Atenção, São Paulo. Somos loucos. Esse país está ferrado. São ferrados, uma liderança política, sabe? Mas você acha que em quanto tempo a gente vai ver esse desastre se dar? Começa agora com a cessação de investimentos. Então vamos lá, Amazon.com, fazendo seus algoritmos, a distribuição, montou um gigantesco centro de distribuição em Fortaleza. É um negócio assim gigante. Tal. Por quê? Porque lá nós construímos um conjunto de ferramentas e de incentivos, então compensa para ela. Na hora que acabar isso, ela volta para São Paulo. Porque a tributação vai ser menor do que o custo do frete. Tá. Então você acha que vai ser Então vamos pegar a Grendene. Tempo. A Grendene, claro, que está no Ceará, é a maior exportadora de calçado do Brasil. Todos os insumos dela vêm da petroquímica de Camaçari, passeia, e 99,99% do que ela produz passeia para ir embora, porque não é o Ceará que compra. O que ela vai fazer lá se eu não compensar estruturalmente isso? Questão fiscal. Então repare, isso é sob o ponto de vista estratégico. Sob o ponto de vista popular, o tributo, o fato econômico mais regressivo, mais perverso, é a tributação do consumo. Ele é o mais fácil de fazer politicamente porque apanha o povo desorganizado. Claro. Tá certo? Até porque ninguém entende, é isso? Não sabe, porque no Brasil essas pessoas nem sabem que estão pagando 30%, 40% quando compram um celular pré-pago. 40% do que a dona de casa está pagando é imposto, ela não sabe. Percebe? Então é mais fácil. E o PT e a esquerda brasileira estão agravando isso na enésima potência. Então é justo que eu cobre 40%, não é, de tributação sobre, vamos lá, 26,5%, vamos aceitar para argumentar, de tributação sobre o consumo de um item para um pobre e para um ricaço igual. Isso, é o mesmo. Esse é o defeito genético da tributação sobre consumo. Certo. Como é que cai? Faz um imposto de renda sobre lucros e dividendos empresariais, como eu fiz quando fui ministro da Fazenda do Itamar, percebe? E o mundo inteiro cobra. O que acontece? Se eu fizer direito, cai 3% a alíquota do IVA. Mas lá atrás... Só que eu passo a cobrar dos ricos e diminuo o preço dos pobres. Se eu não faço, a ideia de que a reforma tributária é neutra, nem vai aumentar, nem diminuir a carga tributária, vai me obrigar a fazer essa alíquota exorbitante. Serviços, vocês aqui, vocês vão passar... Não, vocês são super simples, provavelmente, mas pega um escritório de advocacia de bom porte aqui em São Paulo, o limite máximo de alíquota para serviço é 5%. Eles vão passar a pagar 26,5%.
Sim. O setor imobiliário vai se ferrar. Você percebe? Então, distorções. E aí você pega, não, aí o Lula é super amigo, ressuscitou os irmãos Batista da indefectível JBS. Falamos muito corruptores nisso. famosos. No Tá Rival certo? News. Aí bota na cesta básica. O povo não ganha um centavo desse desconto de imposto. A carne não fica mais barata. Incrementa o lucro. Mas para compensar e ser neutra, vai impor só a carne, meio ponto a mais na alíquota. O povão pagar. O ministro Haddad foi apelidado, né, depois da reforma, de Taxade. Todo mundo começou. Taxade, um dos vários memes que surgiram por aí. Mas eu lembro quando eu cobri a sua campanha em 2018, Ciro, que uma das questões econômicas no seu plano de governo era diminuir em 20% todas as isenções fiscais. Não é cobrar imposto pra caramba também? Claro que é. A questão básica é de quem? A crítica. Eu escrevi na newsletter dessa semana. Não é? Eu ri muito com os memes e tal, mas assim, o que é que tem de sério por trás disso? O que tem de sério é que, como o governo não tem projeto, não tem estratégia, não pactuou, como eu tentei pactuar, o caminho de solução, que não será indolor, pelo contrário, cada dia que passa vai ser mais doído consertar a tragédia brasileira. Não é? O que é que aconteceu? Eles estão sem projeto. Então o Haddad entra, se compromete com esse discurso picareta da Faria Lima de equilíbrio fiscal. Então, equilíbrio fiscal é uma coisa que você devia, sendo racional, olhar receita e despesa. E dívida. Isso é que é equilíbrio. Você tem que olhar, achar o equilíbrio dinâmico, porque como é as suas contas em casa? Não muda, não. Eles tentam que a pessoa não entenda, mas é assim, você em casa, você tem ganhos, despesas regulares, fração de dívida por pagar. E patrimônio. Se sobrar alguma coisa, você incrementa o patrimônio. Se não sobrar, você... né? Desmobiliza patrimônio. Essa é uma equação simples de entender. Pois repare, o Haddad se compromete com essa picaretagem ideológica que se vende como ciência boa, não sabe o que fazer e começa a fazer um varejo. Este varejo é que tornou viral a denúncia do Taxa. Haddad Taxa, sei lá. Taxade. Isso é que tornou viral. Claro que a origem disso foi planejada. Uma ultradireita, super liberal e não sei o que e tal, que está fazendo um fogo de barreira para impedir que, ao chegarmos na equação que estamos chegando de exaustão final do modelo, você tenha que finalmente encarar o problema, que é mudar a regressividade do sistema brasileiro. Então você só cobrar do rico. Cobrar do rico. Esse fogo de barreira é para isso. E a segunda razão é que